Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, alienígenas, entidades energéticas, consciências universais, etc. Quem vos fala aqui é Ferruccio Bilge, PhD. Eu vou contar aqui mais alguns causos interessantes. Vamos chamar de causos interessantes 2. Eu me lembro, há muito, muito tempo atrás, quando comecei a fazer um curso de física na USP, Universidade de São Paulo, existia ainda uma noção naquela época que existiam professores catedráticos, né? E tinham acabado com aquela ideia de cátedra por aqueles tempos. Isso aí, meados dos anos 60. Mas achava aquela ideia de professor catedrático, poxa, é uma coisa interessante, né? É prestigioso, né? Achei que nunca ia poder ter um cargo de professor catedrático. Aí, eu terminei o curso de física, fazia ao mesmo tempo que o curso de engenharia, e então, logo terminei os dois, me apareceu a oportunidade de trabalhar para o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que inclusive naquele momento ainda se chamava Comissão CNAE, né? Aí depois é que passou a ser INPE. Então, era um instituto lá de São José dos Campos, e eles tinham esse programa que metade do tempo você fazia curso de mestrado e outra metade do tempo você trabalhava como pesquisador, né? Aí acabei indo trabalhar justamente no INPE. Por que eu fui trabalhar no INPE e não trabalhar em outras empresas? Pelo seguinte, o INPE me pagava melhor como pesquisador e para fazer o mestrado do que se eu fosse trabalhar tempo integral como engenheiro. em algumas das empresas, seja ela Volkswagen, Rodia, Mercedes-Benz, Otto Deutsch, todas essas empresas. Então eu falei, pô, se estão pagando melhor para estudar e ainda fazer pesquisa, vou lá fazer isso. Foi assim que eu fui para o INPE. E aí, no INPE, pulei várias coisas ali, porque apesar de ser engenheiro mecânico, ainda era físico, eles tinham mais carência de físicos, né? Eles queriam me botar primeiro num projeto chamado Radarsol, que era um telescópio para observar o Sol. Eu achava aquilo lá meio simplório demais, né? Mexer com isso. Aí
me esforcei para ir para o outro grupo que era de análise de sistema, né? Onde tinha mais colegas de engenharia. E acabei fazendo mestrado em análise de sistema e aplicações, certo? Ah, aí depois disso, no final do curso de mestrado em análise de sistema, eu fui fazer doutorado na Universidade da Pensilvânia, na Wharton School da Universidade da Pensilvânia, nessa área correlacionada. De fato, era um curso de pesquisa operacional, estatística e pesquisa operacional, mas era relacionado com isso, como usar métodos quantitativos para tomar decisão. Não? Aí eu fiz esse curso de PhD lá na Universidade da Pensilvânia, recebi até uma fellowship do convênio NASA-NSF. NASA é National Aeronautic Space Administration e NSF é National Science Foundation. Era uma fellowship que era oferecida apenas para as 10 melhores universidades americanas. Não era qualquer universidade, então eram só as 10 melhores. E naquele momento, a Universidade da Pensilvânia, que era uma universidade da Ivy League, era considerada uma das 10 melhores dos Estados Unidos. E que naquele momento também era uma das 10 melhores do mundo, né? Então, eu acabei fazendo PhD lá na Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Aí eu tinha que voltar para o Brasil, só que no meio dessa história, houve uma reformulação no INPE. Aquele meu grupo que era de análise de sistema, e de fato era um grupo que estava sendo montado para depois, o que o diretor daquele momento, que era o Fernando Mendonça, queria usar como base para criar o Ministério da Ciência e Tecnologia, que não existia. Então nós íamos ser o pessoal qualificado para justamente trabalhar e montar o sistema do Ministério de Ciência e Tecnologia, principalmente planejando e organizando como é que devia ser a ciência e tecnologia no Brasil, a gerenciar esse processo para que fosse levado a bom termo. Só que, nesse meio termo, as picuinhas políticas, apesar do Fernando Mendonça ser muito qualificado, ele era subordinado, o INPE era subordinado ao CNPq, então deram um jeito de promover o Fernando Mendonça para fora do INPE. Fizeram o seguinte, criaram um cargo pomposo no CNPq, nomearam o Fernando Mendonça para esse cargo. Aí ele era como se fosse preparação para criar o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Aí ele tomou posse como nesse cargo, aí nomearam um outro diretor no INPE e, ato contínuo, extinguiram esse cargo.
Então ele ficou pendurado na brocha. Ficou desempregado. Sacanagem, né? E gente desqualificada que fez isso, né? Pilantras do governo. E esse grupo de análise de sistema ficou meio solto, porque não se encaixava em pesquisa espacial. Então, se eu quisesse voltar, apesar de ter um contrato com o INPE, para voltar para o INPE, eu tive que voltar a pedir emprego para o INPE. Ai, ai. É um absurdo, né? Ele tinha assinado um contrato, tinha lá uma promissória de 150 milhões. 150 milhões de cruzeiros que eu tinha assinado a promissória com o INPE. Eles tinham me sacaneado, não deixado eu pegar um cargo no Banco Mundial, no Bell Lab, um monte de coisa. Mas, ainda assim, tinha que pedir emprego outra vez. Mas, então, outros me ofereceram emprego. O ITA me ofereceu emprego, e o GPOT também me ofereceu emprego. GPOT era Grupo Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes. Né? E como o GPOT oferecia pagar mais, eu acabei indo para o GPOT. E fiquei lá 3 anos e meio, 4 anos no GPOT. Aí mesmo lá no GPOT, eles não cumpriam exatamente o que estava escrito no contrato. E falei, pô, tá, melhor também cair fora daqui, né? Tínhamos trabalhos interessantes, tínhamos trabalhado em vários projetos interessantes. Um deles era o PICR, projeto de interação de custos rodoviários. Né? Gastamos mais de 22 milhões de dólares nesse projeto. 2 milhões eram do Banco Mundial, o resto era do Brasil. E na hora de aplicar, fazer aplicações resultados desse projeto, para resolver os problemas do Brasil, não deixaram. Era propriedade do Banco Mundial. O Banco Mundial acabou autorizando a Universidade de Houston a aplicar isso e nós que pagamos o projeto não podíamos usar. Achei aquilo lá ridículo, né? Então, é muita malcaratice no governo brasileiro, né? Então, nesse momento aí, eu fui para a Universidade de Brasília, tá certo? Então, eu fui para a Universidade de Brasília, também para ganhar mais, claro. O GPOT me pagava um tanto, a Universidade de Brasília pagava muito mais. Toda vez que eu ia para algum lugar era para ganhar mais, né? E lá na Universidade de Brasília, depois de muita briga, ainda consegui que várias promoções até chegar a professor titular lá. Então era professor titular. Passei um tempo também como professor, visiting professor na Universidade de Manchester, também como visiting professor na Universidade de Kent, em Canterbury, né?
E depois de aposentado, eu ainda arrumei um emprego na Universidade de Aveiro, aí como professor catedrático. Eu falei, poxa, olha só, aquilo que eu tinha ouvido falar quando era criança ainda, que talvez nunca pudesse ser professor catedrático, já era professor titular da Universidade de Brasília, aposentado, professor da Universidade de Manchester, professor da Universidade de Canterbury, e agora também professor catedrático da Universidade de Aveiro. Né? Falei, poxa, todos os títulos pomposos que poderia querer na vida, né? Então, a vida é assim. Você vai evoluindo e até consegue alguns títulos pomposos que achava que eram impossíveis porque tinham sido extintos no Brasil. Né? Acabei conseguindo esse título de professor catedrático lá na Universidade de Aveiro. Né? Ai, ai. Então aí eu tenho lá identidade como professor titular da Universidade de Brasília, que eu estou aposentado, e professor catedrático da Universidade de Aveiro também. Ai, ai. Além de ter sido professor da Universidade de Manchester e da Universidade de Canterbury. Ai, ai. Então, em termos de atingir o nível máximo da carreira, atingir. Não tem mais onde ir. Nesse sentido. Tá certo? Então, é isso que eu tenho que falar sobre esse caos. Que as coisas evoluem na vida e você vai até obtendo coisas que você achava que eram inviáveis, impossíveis de conseguir. Não que essas coisas fossem fáceis de conseguir, tá certo? Nada da vida foi fácil. Muito, muito esforço. Ai, ai. Muito esforço. Ai, ai. Bem, então é isso que eu tinha para conversar com vocês sobre esse caos. Prazeroso no final. Então, se vocês puderem, dê o seu gostei ou não gostei. Adoraria suas críticas e sugestões. Compartilhe isso com todos que vocês quiserem. Então, é como se fosse um motivo para, olha, trabalhar, se esforçar, vale a pena, porque você consegue a maioria das coisas que você quer. E até algumas que você achava que era impossível de alcançar, você acaba alcançando. Entendido? Então, também, registre-se no meu canal, por favor, inscreva-se nele. Pegue lá o sininho, né, para ter acesso a todos os novos vídeos. E agradeço muitíssimo a atenção de vocês. E tenham boa sorte em todos os empreendimentos que vocês também tenham. Até mais.